Olá, turminha! A nossa videoaula de hoje é de História. Abra o livro nas páginas 24 a 28. Nós vamos falar sobre os povos africanos no Brasil. Com as grandes navegações do século XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas, de princípio, não ocuparam o território. Então, assim, gente, o primeiro continente que os portugueses alcançaram pelo Oceano Atlântico foi a África, certo? A influência africana no processo de formação da cultura afro-brasileira começou a ser delineada a partir do tráfico negreiro, quando milhões de africanos deixaram forçadamente o continente africano e desapontaram no Brasil para exercer o trabalho compulsório. Ou seja, gente, os africanos, eles vieram para cá, não foi por livre e espontânea vontade, eu quero ir para o Brasil, não. Eles vieram para cá forçado. E aqui eles trabalhavam sem parar. Apesar da origem diversa dos escravos africanos, dois grupos se destacaram no Brasil: os bantus e os sudanenses. Os bantus foram assim classificados devido à relativa unidade linguística dos africanos oriundos da Angola, do Congo e Moçambique. A escravidão, gente, ela pode ser definida como um sistema de trabalho no qual o indivíduo, que é o escravo, é propriedade de outro, podendo ser vendido, doado, emprestado, alugado, hipotecado, confiscado. Legalmente, o escravo não tem direitos, não pode possuir ou doar bens e nem iniciar processos judiciais, mas pode ser castigado e morto, e punido, certo? E punido. Olha só, gente. A escravidão, ela quer dizer o quê? Que a pessoa, ela trabalha de forma escrava, ela não tem direito. Ela pode ser mandada, ela pode servir de objeto na mão daquela pessoa, mas ela jamais tem direitos a reivindicar naquela época, certo? Quem tinha direito sobre eles era só os senhores, quem compravam eles. Então, eles só tinham direito a trabalhar, certo? E a ser castigado também, gente. O escravo tornou-se a mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. Olha só, gente, eles vinham para cá para trabalhar na mão de obra. Então, eles faziam diversos trabalhos, certo? Eles desempenharam diversos trabalhos. Eles têm uma grande influência no nosso país. Na América, os portugueses chegaram em 1500, cerca de 30 anos depois, começaram a agrupar as terras com a produção da cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo dos índios africanos. Olha só, gente, quando os portugueses chegaram aqui, eles investiram no garimpo, no ouro, só que não deu muito certo. Depois eles foram para o pau-brasil, também não deu muito certo. Então, eles pensaram o quê? Para não perderem o que tinham investido, eles começaram a investir na cana-de-açúcar, que é o açúcar hoje, certo? Então, eles investiam no açúcar, eles exportavam e importavam o açúcar, certo? Então, assim, as pessoas, os índios começaram a trabalhar para eles, virar escravo deles. Só que os índios, gente, eles eram criados livres. Eles não estavam gostando de ser escravos. O que eles fizeram? Fugiram. E olha só, os índios, eles conheciam o nosso território. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles já habitavam. Então, o que aconteceu? Os índios, como eles conheciam o nosso território, eles fugiam. E os portugueses não conseguiam pegar eles. Então, o que eles fizeram? Como eles estavam na lavoura e com engenhos, eles precisavam da mão de obra. E como eles não queriam trabalhar sol a sol, o que eles fizeram? Foram para a África, porque na África já haviam escravos. Então, eles foram para lá em busca de escravo. E eles trouxeram para cá. Já que os índios não ficaram, eles trouxeram as pessoas da África para cá. Então, olha só. Eles eram capturados
nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América. Quem era capturado, gente? Os negros, os escravos, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, vítimas de doenças e maltratos e da fome. Olha só, gente, nesse tempo que eles vinham da África para o Brasil, eles já vinham sofrendo, eles vinham em péssimas condições, sem comida, sem assistência, certo? Então, assim, eles sofriam, ficavam doentes, e quando eles ficavam doentes, eles eram jogados ao mar. Eles já vinham em péssimas condições, já vinham sem querer e já vinham sofrendo. E assim, gente, eles sofriam por a falta de ar que não tinha, onde eles ficavam. Era triste, era escuro. Olha só, os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, aqueles que vinham da África para o Brasil, gente, eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturado com outras tribos diversas para que não pudesse se comunicar. Então, eles eram colocados em outras tribos para que não pudesse se comunicar. Seu papel agora em diante seria servir a mão de obra de seus senhores, fazendo tudo que lhes era ordenado, sob pena de castigo violentos, além de terem sido de sua terra natal, de terem saído de sua terra natal e não terem nenhum direito. Os escravos tinham que conviver com a violência e humilhação no seu dia a dia. Olha só, gente. Eles vieram para cá, sofreram vindo para cá. E vocês sabiam que da África para vir para o Brasil levava 35 dias. Então, eles já vinham sofrendo e chegavam aqui, eles não tinham direito a nada e sofriam mais ainda aqui. Ainda eram chicoteados e viviam acorrentados para não fugir. Os portos que mais recebiam os escravos eram Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Nessas cidades, os negros assim chegavam, recebiam forte alimentação para recuperar as forças perdidas durante a viagem. Depois eram vendidos em leilões. E eram vendidos como animais, gente. Olha só, quando eles chegavam nos portos, muitos já iam para as terras, já vinham direcionado às terras que eles iam, que eram as lavouras, onde tinham as plantações. Eles já tinham as fazendas para irem, e outros não. Então, o que eles faziam? Aqueles que chegavam, que não tinham para onde ir ainda, eles alimentavam eles, porque eles chegavam fracos, porque durante a viagem eles não comiam, eles vinham em péssimas condições. Então, o que acontecia? Eles eram alimentados e depois de se recuperar, eles ficavam uns 20 dias lá se recuperando. Depois que se recuperavam, o que acontecia? Eles eram vendidos para os senhores, os donos das fazendas, certo? E eles eram vendidos igual a animais. Eles eram uma mercadoria. E aqueles escravos que estavam bem conservados eram vendidos por muito dinheiro. Então, vamos lá. Além da mão de obra, o escravo representava riqueza, uma mercadoria que, no caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e leiloada. O escravo era visto na sociedade colonial também como um símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja importância social era avaliada pelo número de escravos que possuíam. Ou seja, gente, quanto mais escravos os senhores tinham, mais prestígios eles tinham. Ou seja, eles eram bem vistos. Por quê? Quanto mais escravos na minha fazenda, mais o comércio crescia. E assim eles iam sofrendo, gente, cada vez mais. É muito triste. Olha só, muitos desses escravos, eles não suportavam ficar nessas terras. Eles fugiam. Só que quando eles fugiam, existiam os capitães do mato, aqueles guardas que ficavam na mata. Então, assim, quando eles fugiam, muitos eram capturados. E quando eles voltavam, eles eram castigados. Já os outros que conseguiam sair, eles iam direto, sabe para onde? Para o quilombo. Olha só, o quilombo mais famoso pela sua duração e resistência foi o de Palmares, estabelecido no interior
atual do estado de Alagoas, na Serra da Barriga. Sítio arqueológico tombado recentemente. Este quilombo se organizou em diferentes aldeias interligadas, sendo constituído por várias e milhares de habitantes, possuindo forte organização política militar. Olha só, gente, esses africanos que fugiam, eles iam para o quilombo. O quilombo foi criado para proteger eles, para eles terem vida, para eles viverem. Lá eles plantavam, eles viviam a cultura, eles falavam o seu idioma, que nas fazendas dos senhores eles não podiam falar a sua língua, continuar com a sua cultura e várias outras coisas que eram do países deles. Já no quilombo eles podiam, certo? E além do mais, eles plantavam o milho, mandioca, feijão. E o que eles faziam? As pessoas que moravam na vizinhança, eles faziam a troca desse cultivo, do milho que eles plantavam, eles trocavam com peças de roupa, armas e vários outros objetos. Até vendiam também. Então, assim, eles começaram a viver nos quilombos. Até um certo tempo, até no dia 20 de novembro de 1695, quando o quilombo foi invadido, e Zumbi dos Palmares se tornou líder do quilombo. E ele morreu. Por isso que hoje nós temos o feriado da consciência negra, em relação aos escravos, certo? E ao Zumbi dos Palmares, que representou os escravos e fez com que eles não sofressem mais. Ele fez uma tribo onde eles ficavam, ou seja, um estabelecimento onde todos viviam, no interior de Palmares, certo? Em Palmares, no interior de Alagoas, ok? Então, assim, a cultura africana contribuiu muito na construção do nosso país. Olha só, hoje nós aprendemos que os africanos tiveram um papel importante no processo de formação da cultura brasileira, pois através da inserção de suas práticas e seus costumes, a sociedade brasileira contribuíram para a formação da identidade cultural afro-brasileira. Então, ou seja, os africanos fazem parte da nossa cultura. E várias outras pessoas, gente, de vários outros lugares, outros países, também fazem parte da nossa cultura hoje em dia. Olha só, a nossa videoaula está no YouTube do Colégio Gama, no site Tec Educar também, e no nosso grupo do WhatsApp. Realize as atividades no livro nas páginas 24 a 28. Faça a leitura das páginas 24 e 28. Ler é bom e nos ajuda a entender ainda mais sobre o assunto estudado. Leia o conteúdo, gente, para vocês entenderem ainda mais o que a gente acabou de ver aqui. Tchau. Até a próxima aula.